Iniciamos nossas atividades essa tarde com o painel da CNT, Transição Energética no Transporte. Esse painel tem como objetivo ampliar o conhecimento sobre as energias alternativas no setor de transporte e indicar as suas vantagens e desafios que precisam ser superados. Estão no palco aqui conosco o CEO da Zero Carbon Logistics, Felipe Marçal Cota, o Head de Sustentabilidade da Bravo Serviços Logísticos, Marcos Azevedo, a Gerente Executiva Ambiental da Confederação Nacional do Transporte, Érica Marcos, o Chief Green Officer na Ivy Capital, Marcelo Freire, e o diretor adjunto do SESC Senat, Vinícius Ladeira, que será o moderador deste painel. Vinícius, a palavra é sua. Muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer, é uma honra estar aqui com essa oportunidade incrível e única de moderar um painel com especialistas de alto escalão. A gente preparou aqui algumas conversas que vão ser muito interessantes para quem tem proximidade com o assunto do transporte e, obviamente, estando na COP com o meio ambiente. Eu não sei se é de conhecimento de todos, mas aqui a COP ela é meio que organizada por temas, e hoje é o tema do transporte. Não é à toa que a gente escolheu esse dia para fazer essa fala para vocês. Então, sejam novamente muito bem-vindos. O transporte e meio ambiente são temas de extrema importância para todas as nações. A COP, por si, é um celeiro de oportunidades. Estávamos conversando há pouco sobre todas as conexões e essas oportunidades que acontecem a todo momento. E é também uma grande oportunidade para as empresas, para as instituições mostrarem um pouco do trabalho que tem sido feito. Às vezes é um trabalho muito solitário, entre os portões, mas aqui é uma oportunidade de mostrar para o Brasil e para o mundo o que está sendo feito dentro do sistema de transportes no Brasil. Então, o painel de hoje, como foi falado, tem o tema transição energética no transporte. E é com um imenso prazer que, em nome do Sistema S do Transporte, o Sistema Transporte, CNT, SESC, Senat e TL, que eu, aqui, representando todo o sistema, dou as boas-vindas novamente a todo mundo que nos acompanha, inclusive virtualmente. O objetivo desse painel é ampliar o conhecimento sobre as energias alternativas disponíveis em uso. Aqui a gente fala menos do futuro e mais do presente, com o olhar no que pode acontecer, o que pode ser desenvolvido. Nada aqui que vai ser mostrado ainda está na fase dos planos, isso tudo é realidade. Então, a gente faz questão de trazer um pouco mais para a vida real e mostrar o que pode ser feito, assim, aí sim, com olhar no futuro. O painel será composto por 4 especialistas e a gente tem bastante tempo para fazer os debates, discutir, fazer perguntas. Então, a plateia, fiquem bem à vontade no momento oportuno da gente encaminhar perguntas para os painelistas após as explanações. De pronto, eu já convido o Felipe para fazer sua exposição e as suas considerações iniciais. Por favor, Felipe. Boa tarde a todos. Quero me apresentar. Meu nome é Felipe Marçal, sou CEO da Zero Carbon Logistics, uma empresa brasileira de transporte, logística, solução diversas nesse mercado, armazenagem. E aproximadamente 10 anos nós iniciamos essa jornada rumo a uma pegada mais ESG. Bem antes mesmo de existir esse termo, nós já implementamos veículos 100% elétricos na frota, começamos a atender todos os ODS da ONU, e, ao longo dessa trajetória, um dos principais motivos foi o nosso propósito de devolver ao meio ambiente tudo aquilo que a gente consegue absorver no mundo dos negócios. E, com esse comprometimento, sempre estando à liderança do mercado, nós neutralizamos a minha vinda para cá, para Dubai, e de todos os palestrantes que estão aqui nesse painel, com o apoio da Abundance. Esse é um token que foi adquirido aqui na COP28. Nós neutralizamos 16 toneladas somente no painel, é uma emissão bem significativa, e isso mostra o nosso comprometimento e que a gente não tem que ficar só
em palavras, né? A gente precisa dar o exemplo para que as outras pessoas, principalmente quem não tem a oportunidade de estar aqui na COP, possam entender e absorver todas essas boas práticas pelo nosso exemplo. Acho que é um recado principal aí que eu gostaria de iniciar. Esse é um dos nossos maiores projetos, é uma fazenda que fica no Mato Grosso do Sul. Nessa fazenda, nós fazemos o replantio de árvores, geramos créditos de carbono, temos atividades de recuperação de animais silvestres nessa fazenda. Foram quase 4.000 animais, desde onça parda, onça pintada, arara azul, que são apreendidos na região. Nós temos um veterinário, toda uma equipe nessa fazenda que faz a reabilitação e devolve ao habitat natural. O Rio Paraná, ele contorna essa propriedade, ele já chega tão poluído nessa região que praticamente já não tem vida dentro do rio. E nós fazemos a soltura de mais de 1 milhão de peixes anualmente para trazer vida para esse rio da região. Essas são algumas fotos reais da fazenda, é um projeto que nós temos bastante orgulho de compartilhar. Aqui um pouco de números, foram mais de 1 milhão de toneladas de crédito de carbono produzidas até hoje, e a estimativa até 2030 nessa área de produção de 2.600.000 toneladas de carbono dentro do projeto. Já foram recuperados 4.000 animais aproximadamente, até 2030 em torno de 9.000, é uma meta que nós temos dentro desse projeto. Falando um pouco de números também fora da fazenda, no ano de 2022, nós deixamos de emitir 2.600 toneladas de carbono em nossas operações logísticas, adotando equipamentos mais sustentáveis, caminhões elétricos, vans elétricas de carga. E o foco principal da Zero Carbon na transição energética é dar ênfase para os equipamentos elétricos. A gente já tem veículos elétricos de carga rodando desde 2016. Inclusive, a gente fez a primeira entrega da história da mineração no Brasil com um veículo 100% elétrico nessa época. E nós desenvolvemos também com um fornecedor local esse equipamento, que é um equipamento que tem uma eficiência muito significativa se comparado ao equipamento tradicional. As tradicionais torres de iluminação que são utilizadas em mineração, em portos, rodovias, elas são movidas a diesel, que gera aproximadamente 26 toneladas de carbono ano, e nós desenvolvemos, junto com o fornecedor local, esse equipamento, que ele funciona através de placas fotovoltaicas. Nós temos um banco de bateria. Durante o dia, ele armazena energia através da captação do sol, e, à noite, automaticamente, ele acende toda essa iluminação. Acaba dispensando, além do combustível do próprio equipamento, que é movido a diesel, a gente consegue também eliminar comboio nas obras, tem o risco da operação manual dos equipamentos a diesel, de ligar e desligar todos os dias, não tem risco ambiental de derramamento de óleo, a manutenção acaba sendo menor, não tem ruído. É um case muito interessante, a gente já está com mais de 100 equipamentos na mineração brasileira, está performando super bem. A gente pretende, no próximo ano, pelo menos triplicar esse número. Esse é um projeto audacioso que nós temos, que é um super drone delivery. Nós fizemos em parceria com a Engenharia Aeroespacial da UFMG. É um drone que vai levar 150 quilos de carga. A gente pretende utilizar inicialmente para operações B2B, mas ele pode também ser aplicado para operações do dia a dia que contribuam com a sociedade, por exemplo, transporte de órgãos, de medicamento, alguma emergência, o trânsito estiver parado dentro das cidades, a gente pode estar operando com esse drone, que ele é muito mais rápido do que um helicóptero, que ele dispensa o piloto presencial, ele funciona com a geolocalização. Nós atendemos todos os ODS da ONU. Eu acredito que nós somos a primeira empresa de logística do mundo que conseguiu atender todos esses 17 ODS. E, consequência disso, nós fomos certificados pelo Sistema B, que é uma certificação a nível mundial de extrema relevância.
Nós fazemos parte também do PLVB, que é o Programa de Logística Verde Brasil, somos selo ouro do PLVB, Great Place to Work, diversas outras certificações. E um fato curioso é que, quando a gente submeteu a avaliação do Sistema B em 2021, nós não precisamos fazer nenhum tipo de consultoria. Na primeira tentativa, a gente já conseguiu nota acima da média, porque nós nos preocupamos primeiro em ser, para depois parecer ser, com todas essas certificações. Isso facilitou bastante a nossa jornada. E eu termino com essa frase que eu gosto muito: não existe planeta B, a gente precisa cuidar do nosso planeta, a gente precisa de soluções que, de fato, impacte de forma benéfica ao meio ambiente, e precisa já. Todo mundo está sentindo o calor que está fazendo, principalmente no Brasil, e a conta chegou. Então, o mundo pede por soluções rápidas, soluções eficientes. Contem comigo para seguir nesse caminho. Obrigado, Felipe. É até uma covardia você falar do calor em Dubai, mas nada do que você falou é em verdade, eu concordo plenamente. De pronto, eu queria passar a palavra agora para o Marcos. Vai trazer um pouco das informações do que está sendo feito dentro da empresa. Por favor, Marcos. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer a presença de todos aqui. Agradecer ao Sistema 7 Senat TL, não só pelo convite, mas também por todo o apoio que tem dado ao transporte, particularmente à Bravo, né? Então, representando a CNT e o 7 Senat aqui, agradeço a Érica e a você. Muito obrigado. Para contextualizar, eu queria falar um pouquinho sobre a Bravo, né? A Bravo é uma empresa jovem. Ela nasceu no Triângulo Mineiro, em Uberaba, há cerca de 20 anos, e ela vem crescendo rapidamente na esteira do agro, mais especificamente do agroquímico, onde nós somos líderes de mercado. Oferecemos serviços de transporte, distribuição, logística in-house em algumas indústrias, consultoria, tudo amparado por uma empresa de tecnologia própria que se chama Evolog. Também temos uma operação FORPL de quarteirização logística, onde fazemos toda a gestão logística. Temos mais de 1.000 veículos que nos permitem rodar aí 60 milhões de quilômetros por ano e 2 milhões de toneladas carregadas. Abrigamos 4.500 empregados, temos 18 centros de distribuição, com mais 2 sendo construídos esse ano, e 700 mil posições pallets. Estamos presentes em praticamente todas as fronteiras do agro. Essa é a nossa carteira de clientes. Nós prestamos serviços a eles, desde serviços parciais de transporte e armazenagem, até operações quarteirizadas. E esses stakeholders já começam a nos solicitar soluções para redução de emissão no seu escopo 3. No começo do ano era uma conversa assim: poxa, que bacana, vamos fazer, e agora eles já têm metas, eles querem saber o que nós estamos fazendo para 23, 24, 25, 26. Então, a gente tem uma necessidade de avançar nessa agenda. Falando de sustentabilidade, nós temos, na nossa jornada de aprendizado, eu acho que a jornada ESG é uma jornada de aprendizado. Nós já temos o nosso relatório publicado no GHG Protocol, está disponível no nosso site, assim como o nosso relatório de sustentabilidade no framework do GRI. Somos signatários do Pacto Global e somos avaliados pela EcoVadis, né? Estamos fazendo uma nova submissão entre hoje e amanhã, e a gente quer subir um grauzinho lá, ver se a gente chega à prata. Bem, nesse processo de fazer o nosso relatório de sustentabilidade, a gente passou pela matriz de materialidade, que é o caminho, onde a gente avalia o que é relevante para o negócio, quais os riscos que a gente corre de dentro para fora e quais os impactos que a gente gera de dentro para fora, de fora para dentro, dentro para fora. E nós somos um transportador de longo curso, né? E nós somos emissores, a gente tem que reconhecer. E um dos pontos que a gente considerou como prioritário é ter uma estratégia de ação para combate à mudança climática. É o que a gente vai falar agora.
Então, assim, a nossa estratégia se baseia em 3 pontos, né? Um é a cadeia logística, a gente fazer um novo redesenho da cadeia logística. Hoje nós temos a Last Miles aí com cerca de 1.000 quilômetros na fronteira do agro, e a gente tem um plano de praticamente dobrar os nossos centros de distribuição para não ter um cliente, ou o cliente do nosso cliente, longe 400 quilômetros de um centro de distribuição nosso. Trabalhar com a multimodalidade, né? Hoje nós já temos uma parcela importante das nossas transferências feitas ao Mato Grosso pelo modal ferroviário, fazemos junto com a Brado e a Rumo, né? Devemos chegar aí a um número de cerca de 30% das transferências ao Mato Grosso ainda esse ano, feitas pelo modal ferroviário, e também a transição da matriz energética, que eu acho que é o ponto que a gente vai tratar aqui. Bom, queria que a gente tirasse um pouquinho a visão do presente, da loucura do dia a dia, e tentasse olhar um pouco à frente, né? A gente tem 2 certezas. A mudança climática está acontecendo, não vamos comentar nada, a gente está sentindo isso na pele, e a transição energética vai ocorrer, né? Qual vai ser a tecnologia dominante daqui para frente, né? O hidrogênio, o veículo elétrico, os biocombustíveis, né? O que vai acontecer daqui para frente, né? Vamos pensar um pouquinho. Quando a gente pensa na transição energética, até me perguntaram há pouco, quando você acha que vai ter a transição total do diesel fóssil? A pergunta é difícil de responder. Você tem toda uma estrutura do combustível fóssil aparelhada no mundo inteiro, né? Como você desmobiliza isso? Mas a gente sabe que isso vai ter que ocorrer. Então, esse exercício, a gente tem hoje praticamente a nossa matriz do diesel, ela é diesel fóssil, mais o biodiesel que é adicionado. Como vai estar isso em 2030? Como vai estar isso em 2040? Né? Tem montadora que ela já tem um plano de transição energética para deixar de produzir veículo a diesel fóssil em 2040, para que no prazo de 10 anos, que é o prazo de renovação de frota, ele esteja carbono zero em 2050. Aí você pensar que em 20 anos você já não teremos mais veículo a diesel é um pouco impactante. Isso leva a gente a ver como a gente tem que acelerar, né? Vamos chegar aí a 2050. Eu acho que o planeta tem pressa, né? E a gente se pergunta, devemos ser pioneiros ou seguidor? Eu acho que o verbo agir a gente deve passar a conjugar na primeira pessoa, né? Eu, nós, e não deixar isso para a terceira pessoa, esperar acontecer para a gente seguir. Eu acho que o momento é realmente de ação. Bom, agora, de uma forma mais pragmática, o que a gente tem feito, né? A gente tem procurado olhar a matriz energética de 2 pontos de vista, né? De um lado, olhar quais são as rotas de tecnologia de quem produz o hardware, das montadoras, Scania, Iveco, Mercedes, o que eles estão fazendo para o futuro, né? E quais são os combustíveis escaláveis que a gente tem do outro lado, para que aí a gente possa tomar as nossas decisões de investimento. Então, a gente vai passar rapidamente como a gente vê cada um dos combustíveis da matriz no momento. O diesel vai continuar sendo dominante nos próximos anos, então a gente precisa fazê-lo mais eficiente. Não adianta falar que a gente vai fazer uma transição no curto prazo, que não vai. Ele vai continuar existindo por um bom tempo ainda, não existe condição de fazer isso tão rapidamente como a gente gostaria. Então, nós precisamos ter programas para aumentar a eficiência. Então, praticamente todas as montadoras elas têm programas de manutenção por telemetria, e existem aplicativos de mercado também para isso, que vê, inclusive, a dirigibilidade do motorista, como ele está dirigindo, de forma econômica ou não, e faz indicação se o motorista precisa ser reciclado ou não. A Bravo tem um sistema próprio, treinamentos de motoristas através de Master Drive, né? O incentivo de motoristas através de prêmios remunerados, se ele consegue buscar a economia, né? O próprio programa Despoluir do SESC Senat é uma referência, é uma solução fácil, barata, porque é de graça para todo transportador associado, né? Veículos com menor emissão. A Scania lançou o Motor Super esse ano, né, que promete uma redução de 8%, dizem que estão atingindo mais, a gente testou o veículo, realmente traz bons resultados.
O FH 460 da Volvo também traz bom resultado. Nós alugamos vários veículos durante essa safra e encontramos bons resultados com esses veículos, né? E diesels especiais, né? A gente tem o B10, B20 da Petrobras, tem a Ali com um combustível especial também, com catalisador que promete menores reduções. Então, a gente tem que olhar a evolução do próprio diesel, que promete aí alguma redução de emissões também no período de transição. O veículo elétrico, né, uma tecnologia avaliável para mobilidade urbana e rotas curtas, né, ainda não é uma solução para longas rotas, né. Importante observar que existe infraestrutura de recarga sendo desenvolvida nas estradas. A Raizen está com um trabalho desse, inclusive procurando o mercado para fazer um trabalho colaborativo, né? Aonde vocês precisam, quais são suas rotas para a gente desenvolver essa estrutura, um trabalho bacana. Essa tecnologia vai se desenvolver muito rapidamente, tem que ficar de olho, né? A gente até pensa, se a tecnologia do caminhão elétrico desenvolver tão rápido quanto está desenvolvendo a do automóvel, né, a gente vai ter algum problema para tomar decisão de investimento, né? Porque como normalmente você compra um caminhão para ele, para você trabalhar com ele 5, 10 anos, né? Você vai comprar um ativo que de repente em poucos meses pode estar obsoleto porque tem uma outra tecnologia que é melhor, né? Então tem algumas coisas que a gente vai pensando aí. O investimento na elétrica, a gente tem que pensar no TCO, que, de uma maneira simplista, ele tem um menor custo por quilômetro de operação, né, e um maior custo de ativo. Então, esse menor custo do CPK, do custo por quilômetro, tem que compensar o maior custo do ativo, ou senão você tem que aí, aumentar o custo de frete. O biodiesel, né, é usado na mistura do diesel, tem a grande questão aí do percentual de mistura, que eu não quero entrar nessa polêmica. Mas existem os primeiros experimentos de veículos 100% com o B100, né? Existem alguns experimentos feitos no mercado agora, com a Marge, Scania, e sobre a supervisão da ANP. A gente tem que acompanhar e ver, não é o biodiesel normal, não é o veículo a diesel normal, mas é uma evolução que a gente tem que acompanhar, né? Nós temos o HVO, né? O HVO, que é o óleo vegetal hidrotratado. O HVO ele é o sonho de toda a área de transporte, que ele é drop-in, você coloca no caminhão a diesel, ele funciona normalmente, né? Até com algumas vantagens, ele é mais puro, não suja tanto filtro, mas a escalabilidade é um problema, né? Ele não é produzido em larga escala, né? Eu fiz uma conta, e a Neste, que é uma produtora do mundo, a produção mundial dele seria cerca de 6, 7% do consumo do Brasil, né? Mas tem que começar. O custo alto é um problema. A gente fez uma conta com as informações que a gente tem disponível, né, considerando uma mistura de HVO de 9%, e que o diesel, o combustível, participa em 35% do custo do transporte. A gente chegou que você consegue uma redução de 9%, aumentando 17% do custo em 10% de emissão de HVO, e você vai crescendo isso até chegar numa mistura de 50%, a um aumento de custo de 36% no frete, e uma redução de 46% no nível de emissão, que já é algo que dá para a gente pensar. Agora, aumentar 36% no custo do frete, se você pensar no aumento do custo de frete da matriz inteira de uma companhia, né, o diretor de procurement vai falar, não quero conversar sobre esse assunto, mas se você conversar que isso é de uma pequena parcela para começar a mover a roda da descarbonização, eu acho que aí a gente consegue conversar e a gente está tentando evoluir nesse sentido. O hidrogênio verde é uma tecnologia sob desenvolvimento ainda, né? Existem alguns desafios de produção, tanto do veículo, que ainda é muito caro, e do próprio hidrogênio verde. A Érica vai falar isso no painel, né? Mas existem grandes expectativas como uma das maiores soluções aí para o futuro no transporte, usar o hidrogênio verde. E o biometano, a gente deixou para falar o biometano exatamente no fim, né, porque ele é uma solução que a gente vê, a solução mais rápida é a que a gente está apostando as nossas fichas, né. Tem uma
produção projetada de 500 mil metros cúbicos dia para 30 milhões em 2030, né? Um potencial enorme, né? Você consegue ter redução de emissão até 96%. Tem desafios, né? A infraestrutura de abastecimento é um desafio, né? Você mal tem a infraestrutura de abastecimento do GNV, quanto mais do biometano. Mas eu acho que é um desafio que a gente pode enfrentar, e a gente está procurando enfrentar isso, a gente vai falar isso nos próximos slides. E planejamento é um requerimento, né? O biometano é um gás demandado hoje e você não consegue estocá-lo em grandes quantidades. Então, o produtor ele demanda um planejamento e os contratos, de uma forma geral, requerem take or pay. Então, você precisa projetar o teu consumo para fazer um contrato, dando uma garantia de compra para ele, obviamente, tendo uma garantia de fornecimento também. E isso exige que você faça um planejamento em toda a cadeia também, né? Nós estamos de mãos dadas com a Cocal, né? A Cocal, ela, como nós, ela tem uma estratégia para atuar no mercado de transporte. Então, ela procurou flexibilizar essa questão do take or pay no começo, para a gente poder começar a crescer, e estabelecemos um lead time de replanejamento, né? Ou seja, a gente consegue replanejar o gás, a compra do gás com 4 meses de antecedência, que aí dá um pouco mais de tranquilidade do nosso lado para a gente poder investir e crescer, né? Eles têm uma visão de futuro também de trabalhar com o biometano liquefeito, que aí é uma grande vantagem, tanto em termos de logística, para transporte, como também para utilização em veículos LNG. A Volvo tem essa tecnologia, né? Outras montadoras também devem seguir o mesmo caminho aí. Falando um pouco do projeto da Bravo, né? Nós estamos investindo num pit stop de biometano em Paulínia, cerca de $500 mil, né? A nossa previsão é que a gente entre em operação logo após o Q1. Nós estamos com o processo de licenciamento da licença prévia junto à CETESB, já temos contratado os equipamentos, o local, né? E a ideia é que a gente possa trabalhar a partir desse ponto de abastecimento em rotas verdes, né? Rotas dedicadas dentro da autonomia do veículo, ou seja, o veículo tem uma autonomia aí de 350 km, né? Então, aquilo que você pode, dentro dessa autonomia, trabalhar 100% biometano, e também em rotas de média distância, você fazendo o complemento com o GNV, né? Então, por exemplo, uma rota de transferência de Paulínia a Uberaba, que são 385 quilômetros, a gente poderia fazer um abastecimento de GNV em Ribeirão Preto, chegar em Uberaba, voltar, abastecer GNV e voltar. Obviamente, não é o mesmo nível de redução que você teria 100% biometano, mas é o começar, né? Aí, se você expande para um posto biometano em Ribeirão, em Uberaba, e assim vai indo. É a mesma coisa para Ibiporã, né? Você fazer um reabastecimento em Bauru. Aí, em Londrina existe já um posto que abastece biometano, né? A Gastec, e então já é uma vantagem para você fazer retorno de lá, né? E a gente tem alguns desafios, algumas perguntas algumas questões que eu deixo aqui para a gente trabalhar junto. Uma é a questão do competition, né, que é um termo que ele começou a se tornar mais forte com o ESG, que é como os transportadores podem trabalhar, transportadores que são competidores podem trabalhar juntos para buscar um benefício mútuo, né? Então, a pergunta é como nós poderemos compartilhar o biometano? Por que a gente não pode fazer um ajuste na regulação para que eu possa fornecer biometano para outros transportadores que tenham veículos a gás, né? Para que ele possa cumprir as suas rotas? Eu vou gerar escala, não é meu negócio, não quero ganhar dinheiro com isso. A gente até pensou em montar um negócio de gás, mas não é o nosso negócio. Mas se a gente puder compartilhar com um transportador, e um transportador tem o seu ponto de biometano em outro ponto da rota, que eu possa compartilhar também, e aí a gente acelerar a cadeia de abastecimento do biometano. Definir critérios de emissão para cálculo, quando a gente combinar biometano com GNV, né? Eu tenho algumas ideias, mas isso tem que estar validado, né? Como que a gente faz isso? E acelerar também a implementação de rotas verdes, né? Com o gás comprimido, né? Priorizando o biometano. Existem vários aí órgãos de governo, Secretaria de Estado do Rio de Janeiro fazendo para lançar um corredor verde na Dutra, que, na verdade, já existem vários postos, mas para formalizar um processo, e existem outras iniciativas nesse sentido, né?
Bom, para finalizar, a gente tem que olhar isso tudo pensando em fazer negócio, né? Porque senão nada para de pé, né? Então, eu acho que a gente primeiro precisa criar a solução. A criação da solução precisa ter redução de CO2, né? Ela precisa ser potencialmente escalável, né? E economicamente viável do ponto de vista de criação do negócio. Ela precisa criar valor, ela precisa ter o menor custo possível, né? Para poder ter absorção pelo mercado, um bom balanço de custo e redução de CO2, né? E um retorno de investimento que seja saudável. E, do ponto de vista do cliente, a gente tem que entender a necessidade do cliente para entender o requerimento dele, né? É preciso trabalhar com planejamento colaborativo. Não dá para a gente pensar que vai conseguir reduzir tão rapidamente, do jeito que você opera com a matriz do diesel fóssil, né? Que você transporta tudo para qualquer lugar, em qualquer momento, né? Você tem que planejar uma rota de biometano, o volume para otimizar a utilização do veículo. A matriz do elétrico é a mesma coisa, né? Você precisa planejar uma boa utilização do veículo para você poder, o custo por quilômetro, poder compensar o valor do ativo, né? E quebrar paradigmas, tem que pensar fora da caixinha, né? Pensar em novas soluções, como você replaneja, e é isso que a gente tem feito. Bom, é isso que eu tinha para falar. Se alguém tiver alguma questão, alguma coisa que queira me perguntar posteriormente, esses são os meus contatos. E agradeço aí ao convite de novo e a assistência de todos. Obrigado. Obrigado, Marcos. A gente tem um monte de questão. Eu vou fazer a primeira rodada inicialmente, para depois a gente entrar em alguns pontos. Como eu falei inicialmente, a gente está trazendo coisas que já acontecem, né? Você trouxe uma realidade aqui, não é um plano futuro, é uma coisa que acontece e, obviamente, tem desdobramentos daqui para frente. De pronto, eu passo a palavra para a Érica. Marcos é gerente da CNT e vai trazer algumas informações sobre outros combustíveis, outras possibilidades. Por favor, Érica. Então, boa tarde, pessoal. Satisfação estar aqui com vocês. Eu vou entrar um pouco mais no detalhe do hidrogênio. Existem várias formas de produção do hidrogênio. A gente vai entrar no hidrogênio renovável ou hidrogênio verde, tá? E o objetivo de a gente trazer essa fonte é porque o setor transportador ele vê a pluralidade das fontes como uma alternativa para a gente descarbonizar positiva. Então, quanto mais fontes renováveis eu, transportador, tiver, mercadologicamente é positivo, não só para o meio ambiente, mas para o meu negócio. Então, vamos lá. Então, o hidrogênio, tá, ele é um elemento químico que ele pode ser encontrado nas jazidas, superfícies terrestres, mas ele também pode ser combinado. Essa combinação, por exemplo, a mais comum que a gente conhece é o H2O, né? Combinação do hidrogênio com oxigênio. Então, para você obter o hidrogênio na sua forma pura, o que a gente precisa? A gente precisa de um processo físico-químico, muito conhecido pelos eletrolisadores. A gente vai entrar nesse detalhe para separar o hidrogênio do oxigênio e obtê-lo na sua forma de combustível. Um ponto interessante é que ele é o elemento químico mais leve do universo. Então, uma unidade, 1 quilograma de hidrogênio tem muita energia, muito mais energia do que todas as outras fontes energéticas que a gente consegue mapear. Bora lá. Então, qual que é a vantagem de a gente ter a produção do hidrogênio? Seria só para o setor de transporte que eu preciso de hidrogênio? Claro que não. Eu consigo, com hidrogênio, utilizá-lo para diferentes cadeias produtivas. Por exemplo, quem nunca ouviu já falar da gordura hidrogenada? Então, alimentício. Metanol, que é o combustível marítimo, certo? Produção agroquímica. Por exemplo, eu quero hidrogênio para fazer o óleo vegetal hidrotratado, que é o HVO, o Marcos comentou. O HVO, ele é um combustível renovável. Na sua cadeia de produção, entra hidrogênio hidrotratando o seu processo de produção. Então, eu também tenho para a indústria petroquímica. Amônia, fertilizantes, NH3. Então, na medida que eu invisto no hidrogênio,
eu tenho várias outras cadeias que recebem ele como fonte produtiva. Para o setor de transporte, o ponto aqui importante é que eu posso utilizá-lo para o rodo, ferroviário, marítimo, aquaviário e aéreo. Tá? Qual que é a tecnologia mais próxima? Rodo. Então, vamos entrar um pouco nele. A gente fez um mapeamento da produção global do hidrogênio, tá? E 82% dele ele é produzido com fontes fósseis. Então, por exemplo, o gás natural entra na produção do hidrogênio. E existe um conceito importante, né, que é a captura, a utilização e armazenamento do carbono. Nesse 82%, não existe esse armazenamento do carbono. Eu produzi e soltei na atmosfera esse carbono. 18% ele é um subproduto de um processo produtivo. Eu estou fazendo nafta, né, que faz parte da indústria petro, e aí sai hidrogênio como um subproduto desse processo produtivo. 0,64% é com captura, utilização e armazenamento, e, pasmem, só 0,003% que é de fonte renovável. E a gente, como país, tem um papel fundamental nesse indicador. Vamos lá. O que a empresa de pesquisa energética, pertencente ao Ministério de Minas e Energia, fez? Bom, dependendo de como a gente produz hidrogênio, a gente vai classificá-lo por cor. Então, o hidrogênio preto, ele utiliza o carvão antracito. Esse carvão ele tem um teor maior de 90% de carbono. A depender da cor, a gente vai reduzindo, as cores vão ficando mais claras, o carbono vai diminuindo. Então, o marrom é o carvão mulha, ele tem cerca de 80% de carbono. Temos o o hidrogênio cinza com gás natural, CH4. Aqui o turquesa. A gente já tem a entrada da energia renovável no seu processo produtivo, solar, eólica, biomassa e hidrogênio, e gás natural fazendo a pirólise, né, que é a separação do carbono do hidrogênio. No musgo, um verde mais escuro, a gente tem tanto a utilização da biomassa, que faz todo o processo de biodigestão para a geração do H, e o plástico residual. Então, também aqui um ponto importante da questão de reciclagem. Energia nuclear entra no hidrogênio rosa, que a gente chama no Brasil de pink hydrogen. Né? Hidrogênio azul, eu tenho aquele processo de captura e utilização e armazenamento do hidrogênio. Ainda eu utilizo gás natural. E verde, que é o nosso tema de hoje, é a utilização de energias renováveis para fornecer energia elétrica que vai abastecer o meu eletrolisador para separar o hidrogênio do oxigênio. E, por fim, o hidrogênio branco, que é aquele que eu comentei, que a gente pode encontrar na sua forma natural nas jazidas minerais, certo? Vamos lá. No caso do conceito hidrogênio renovável ou hidrogênio verde, o que é importante notar? Eu preciso de energia renovável para gerar aquela eletricidade no eletrolisador, certo? Então, se a gente observar a matriz energética nacional, pois bem, no Brasil nós temos 78% de renovável, aí tem as parciais de biomassa, solar, eólica, de acordo com o Ministério de Minas e Energia. Então, nós temos uma forte aderência, uma forte capacidade produtiva dessa fonte no país. Por quê? Porque muito mais da metade da nossa matriz viabiliza o fornecimento dessa energia renovável para a sua produção. Vamos mais adiante. Aqui, pessoal, são as etapas de produção do hidrogênio. Então, no primeiro... Do lado de vocês, esquerdo, a gente tem todas essas etapas. A primeira fase ali é a entrada dos renováveis, energias renováveis. Eu posso armazenar esse hidrogênio, e aí eu posso distribuí-lo por gasodutos. Né? Então, eu otimizo o sistema dutoviário nacional. E aí eu tenho
produção de hidrogênio para petro, que eu comentei com vocês, o óleo vegetal hidrotratado, o transporte dele para abastecer todos os modais, ou a exportação. Um ponto importante sobre a exportação é o seguinte: o hidrogênio ele é um gás. E, para eu conseguir liquefazê-lo, a temperatura que eu preciso é muito baixa, é muito energointensiva. Eu preciso de muita energia para gerar menos 273 graus Celsius, certo? Então, o que eu faço? Eu converto ele em amônia, tá, no NH3, e essa amônia eu vou liquefazê-la a quantos graus Celsius? Apenas menos 33. Então, aí eu consigo liquefazer esse hidrogênio, converti em amônia, depois eu tornei ela líquida e exportei, certo? Complexo do PCM, não sei se tem alguém aqui do Ceará, tem a primeira célula de hidrogênio no nosso país, tem um ponto estratégico ali no complexo para exportar o nosso hidrogênio com uma parceria já com o Porto de Roterdã. E aí o que a gente tem? A viabilidade de exportarmos agora o quê? Energia renovável. Então, a gente vai ser um ponto não só de produção e utilização de uma fonte energética de baixa emissão, mas a gente também é um ponto de exportação de energia limpa, certo? Bom, aqui a gente tem, então, as suas vantagens mercadológicas. Essa é uma foto de um eletrolisador de produção de escala. A gente mapeou no mundo, primeira circunferência, a circunferência do lado de fora, essa daqui, a maior, a gente mapeou no mundo cerca de 52 mil veículos já circulando movidos a hidrogênio. Então, está lá na frente? Não, não está lá na frente. Esses veículos estão circulando. 52 mil veículos, a gente percebe o quê? A gente percebe que existe uma concentração na Ásia. Coreia do Sul, com quase 20 mil veículos, Estados Unidos, com quase 13 mil veículos, China, 9 mil, Japão, 7 mil, Alemanha, 1.600 e demais países é onde o Brasil está. Na circunferência de dentro, essa menorzinha aqui, são os pontos de abastecimento. O que esse slide está dizendo aqui? Que existe até um certo equilíbrio entre números de veículos rodando com o número de pontos de abastecimento. Eles não estão desequilibradas as duas parciais, as duas parcelas. Já do lado direito de vocês vão observar que existe praticamente aqui 8.500 veículos pesados, caminhões e ônibus na China, movidos a hidrogênio. E na parcial de centenas, a gente tem esses outros países, Coreia do Sul, Estados Unidos, Japão, Alemanha e, lá dentro dos demais, Brasil. Então, o que a gente observa? Essa lâmina está dizendo que existe uma preponderância no segmento de passageiros. O mercado está apostando mais nos veículos movidos a hidrogênio para transportar pessoas, certo? Voltando para o Brasil, o que o Brasil está falando em termos de legislação, lado regulatório? Ano passado, saiu um projeto de lei, na verdade, desculpa, gente, é uma resolução do Conselho Nacional de Política Energética, é a número 6, de 2022, que criou um programa. O Brasil vai falar assim, bom, a gente vai fazer esse programa, ele tem 6 eixos estratégicos. Tá? Quais são esses eixos? Fortalecer a base tecnológica de conhecimento, PDI, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Quer dizer, aumentar o conhecimento para tornar, por exemplo, o hidrogênio mais distribuído no país, em maior escala. Segundo, arcabouço legal e regulatório. Quais são as leis necessárias para eu tê-lo em escala? Terceiro, crescimento do mercado e competitividade, que é a acessibilidade econômica, deixar o hidrogênio acessível economicamente. Cooperação internacional, aquele exemplo de Brasil e Holanda, importação e exportação. Planejamento energético e capacitação de recursos humanos, que é a disseminação de informação, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui nesse momento e que é necessário que a gente faça cada vez mais, levar conhecimento sobre o que é limpo para transportar. Dentro dessa resolução, tem 4 pontos fundamentais que têm a ver com o transporte. O primeiro deles,
Com hidrogênio, eu passo o HVO. O HVO também me abastece como transportador e é uma energia limpa, drop-in de curto prazo. Segundo ponto, eu posso otimizar o sistema dutoviário nacional. Então, eu posso otimizar o seu uso, não distribuir somente o metano, mas também o hidrogênio. Terceiro ponto, colocá-lo na matriz energética nacional como uma parcial obrigatória, mandatória, assim como foi para todas as outras fontes renováveis no início, até ela pegar mercado. E a utilização do hidrogênio para a eletrificação de frota. A gente sabe que os veículos movidos a célula combustível, eles são elétricos, mas podem ser abastecidos com hidrogênio. Então, aqui nós temos a emissão nula de escapamento. Esses são exemplos reais de veículos movidos a hidrogênio. Um ponto interessante, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, criou um protótipo em 2010, evoluiu até 2022. Esse ônibus com quase 70 passageiros, transportando aí via hidrogênio. A gente tem a marca Marco Polo, com 600 quilômetros de autonomia, né? 4 tanques aí de hidrogênio. Como eu falei, ele pode ser líquido ou gasoso, então, aí, nesse caso, ele vai ser pressurizado a 700 bar, que é a pressão atmosférica. O Gen H2 da Truck, da Daimler, esse caso é muito legal. Ele fez um teste no Passo de Brennero, que é uma rota mercadológica muito famosa na Europa, que conecta Itália com Áustria. E a única coisa observada que foi emitida nesse teste foi vapor d'água. Então, essa fumaça branca que vocês estão vendo é H2O. Então, a gente transporta e ainda hidrata, vamos dizer, o ar. Mas é interessante, a gente está emitindo água, né? Outro ponto. Isso seria bem legal para Brasília, porque o ar lá é bem seco, então a gente ia contribuir mesmo com a qualidade do ar. A Volvo, com esse exemplo aí de caminhão com autonomia aí de 1.000 quilômetros, 15 minutos de abastecimento. Se a gente pensar aí nos veículos elétricos que superam 2 horas, fácil, mas assim, vamos pôr apenas 2 horas, versus 15 minutos. Então, para a operação, para a atividade transportadora, a gente tem um ganho muito relevante que não pode ser desprezado, né? E, por último, a Cummins. Não tenho certeza se eu estou pronunciando corretamente, mas aí com esse modelo de hidrogênio a combustão, tá? E aí com uma autonomia também de 500 quilômetros. Bom, estamos terminando. A gente mapeou 86 países num estudo da Agência Internacional de Energia. E, nesse estudo, o que foi identificado? A liderança está na Europa, na produção de hidrogênio. Então, das 10 posições, a gente vê uma predominância de países europeus. Só que, desses países europeus, apenas 5% deles produzem hidrogênio verde ou renovável, que é esse que a gente está falando. Já no caso do Brasil, apesar de nós estarmos na 21ª posição, 100% dos nossos projetos são de hidrogênio renovável. Então, em termos de liderança de hidrogênio verde, se a gente utilizasse uma outra perspectiva do título desse gráfico, o Brasil passaria para a 1ª posição. Emissões, ciclo de vida das emissões. Se a gente comparar o hidrogênio, célula combustível, com a tecnologia vigente. Qual que é a tecnologia vigente, gente? É a mistura de diesel com hidrogênio. Na Europa é 7%, no Brasil está 12%, mas colocando aqui comparação de veículos, aqui é um caminhão de 12 toneladas, o Conselho Internacional do Transporte Limpo levantou esse estudo, e a gente tem uma queda aí de 87% das emissões de gás de efeito estufa, considerando o ciclo de vida completo do veículo, da bateria, do hidrogênio e tudo mais. Então, ali a gente tem o ganho da célula combustível. E se a gente pegar agora ônibus urbano, aqui tem cerca de 13 toneladas.
A mesma coisa, inclusive, uma queda ainda maior, de 89% da redução das emissões de gases de efeito estufa. Então, com isso, eu finalizo a nossa apresentação. Agradeço aí a atenção de todos e passo a palavra para o Vinícius. Obrigado, Érica. Trouxe informações interessantes, importantes para a gente debater daqui a pouquinho. Para a gente encerrar o ciclo, e eu vou corrigir aqui um equívoco meu, eu não fiz as apresentações, então eu vou começar com você, mas depois eu vou fazer justiça aos demais painelistas. Eu passo a palavra para o Marcelo Freire, que é Chief Green Office e sócio da YVY, isso mesmo, Capital, IV Capital, gestora focada em investimentos para a transição no Brasil. Foi secretário do Clima do Governo do Brasil e liderança na atual nas COPs de COP26 e 27, autor e coordenador das diretrizes para uma estratégia nacional para a neutralização climática e programa Metano Zero. Titular do Comitê Gestor do Programa Nacional de Hidrogênio, secretário nacional da Amazônia e presidente da CONARED. É gestor ambiental e especialista em sustentabilidade. Pelo currículo, vocês veem que tem uma vasta experiência. Então, com a palavra, Marcelo, por favor. Obrigado. Bom dia, obrigado pela apresentação. Queria parabenizar a sua apresentação, depois quero uma cópia dela, por favor. Acho que isso foi super interessante, a gente conversa muito, mas esse tipo de dado que você trouxe, para nós que somos apaixonados pela tecnicidade, muito boa. Antes de começar, eu quero fazer aqui um agradecimento a essa plateia que está com a gente, o querido Marco Antônio Lagos aqui, o secretário de Meio Ambiente de Rondônia, o meu amigo Marcelo, o meu xará aqui, e o meu amigo Daniel Vargas, coordena lá o Fórum de Bioeconomia, através da Fundação Getúlio Vargas, e eu tenho sempre a sorte de poder debater muito todas as questões aqui, e as tecnicidades e os desafios com essas boas cabeças, assim como os colegas aqui de painel, com os quais eu estou aprendendo muito hoje. Então, assim, acho que de ontem para hoje a gente veio conversando muito, e é impressionante quanto a gente nunca cansa de aprender e de continuar entendendo e continuar vendo quem está fazendo a transformação no chão, a realidade, né? Dois empresários aqui que se propuseram ao desafio e estão compartilhando a experiência do que estão fazendo no chão. Eu acho que a gente precisa muito de ação no chão, né? É o que a gente está falando o tempo inteiro, né? E até por conta disso, acho que todo mundo aqui se apresentou um pouco as suas empresas. Deixa eu falar um pouquinho da minha empresa atualmente. Alguns desses cargos que você me nomeou, eles são cargos que ficaram no passado. Hoje em dia eu estou totalmente desvinculado de governo. Após 6 meses de quarentena, quando você tem um alto cargo no governo, você acaba tendo que cumprir uma quarentena profissional. Nós fundamos agora no segundo semestre a gestora de investimentos, a IV Capital, que ela é também um testemunho da nossa crença e entendimento de que precisa de ação concreta no chão rodando. E acho que, como o Marcos bem colocou, tem que ser negócio, né? Tem que ser negócio. Então, a gente precisa de negócio que ajude a descarbonizar e a transição da descarbonização do transporte brasileiro. Tem que ser negócio, e tem bom negócio, e dá para fazer, mas tem pontos a serem construídos, tem desafios a serem vencidos, né? Como você bem falou, eu tive a oportunidade de escrever o programa Metano Zero, e a gente conversou muito sobre biometano, né, Marcos? E é impressionante como vocês veem com o destaque que a Bravo trouxe para a questão do biometano. E aí você trouxe toda a questão de hidrogênio, né? Biometano, o metano é CH4, então a gente tem 4 Hs no meio de uma molécula de metano, e a gente tem um país que é um super incrível powerhouse é um powerhouse solar, na verdade. Nós temos biomassa brotando para todo lado, de toda forma, de todo jeito, que na verdade aquilo é um potencial energético incrível, inacreditável, para você derivar ele para o que for em termos de combustíveis, né? Então acho que a gente tem muito para fazer, e eu gosto sempre muito de falar do biometano porque é uma solução plug and play, não é nenhuma ciência do foguete, tem seus desafios, mas está aí, está rodando. Você vê, estamos falando agora de liquefação, né? Então, você vê que tem muita coisa para fazer. E aí a gente montou essa gestora, pessoal, justamente porque viu que o Brasil tem esse papel no cenário global e, ao mesmo tempo, tem uma oportunidade,
Né? Para a gente poder descarbonizar o setor de transportes no Brasil, nós vamos precisar de muito capital, nós vamos precisar de alocar muito investimento, nós vamos precisar de construir muitas coisas, viabilizar para que as coisas aconteçam. Então, acho que o desafio que nós nos propusemos a fazer com a IVE é ser um ator relevante que ajude o Brasil a materializar o seu potencial de contribuição para a transição. Né? Então, assim, a gente não é uma gestora ESG, tá? A gente é simplesmente uma gestora que quer focar em projetos ou em alocação, né, em empresas ou em projetos que estão contribuindo para a transição. Né? Eu preciso sempre achar uma adicionalidade ambiental nos investimentos que a gente está fazendo, né? Mas da forma que ela for. Né? Então, pode ser através de um carbono, pode ser numa melhora, uma contribuição para, de repente, para a biodiversidade, né, como foi bem colocado. E, enfim, pode ser uma redução na geração de resíduos. A gente está sempre buscando um impacto de melhora, algo que traga uma adicionalidade ambiental através de uma alocação de recursos. Né? Então, acho que tudo que a gente está conversando aqui hoje está totalmente ligado com essa oportunidade que está posta para o Brasil e que o Brasil, acho que já tomou a decisão e a gente, como brasileiros, tem que estar sempre, todo dia, reforçando essa decisão e de lembrar, não, todo dia acordar e falar, o que eu vou fazer hoje? Eu vou materializar o potencial brasileiro de contribuição para a transição. Que a gente está com uma coisa incrível na mesa, colocada, uma oportunidade que pouquíssimos lugares do mundo têm essa oportunidade que a gente tem. E é uma decisão diária de resolver realizar essa oportunidade e de realizar essa transição dentro do transporte. Né? Acho que todas as rotas são super bem-vindas e, de novo, negócio. Precisamos fazer virar negócio. Tem muito uma questão de logística, muito, né? O transporte é a logística, mas tem a logística da logística, né? Acho que esse é um fator preponderante para qualquer transição energética ou para qualquer troca de combustíveis ou de tecnologia. E acho que todas são bem-vindas, todas estão avançando bastante. E acho que a gente está enxergando assim, esse universo de contribuição brasileira, né? E esse universo de oportunidades que existe no país. Então, queria agradecer novamente por estar aqui. Parabéns aí pelas apresentações e vai ser um prazer conversar muito com vocês e estou bem curioso para a gente trocar umas figurinhas aqui hoje. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Eu vou iniciar minha rodada de perguntas, fazendo justiça aí às apresentações, então eu vou direcionar minha primeira pergunta ao Felipe Marçal e já vou fazer sua apresentação como deveria ter sido feita, então peço desculpas. Felipe Marçal é engenheiro de produção, especializado em gestão estratégica e Lean Thinking, CEO da Zero Carbon Logistics S.A. desde 2002, iniciou no negócio quando ainda era uma pequena empresa familiar. Desde então, trouxe para a empresa um novo conceito de gestão voltado à ESG. Com os novos processos implementados, recebeu diversas certificações, acho que você citou aí na sua fala algumas certificações. Hoje gera impacto positivo através de negócios disruptivos e inovadores. Você também, na sua fala, você também conseguiu trazer algumas coisas que vocês estão pensando meio que fora da caixa, inclusive construindo uma caixa voadora para pensar fora da caixa, né? E eu queria já, de pronto, direcionar uma pergunta para você, e aí, por extensão, ao Marcos também, que talvez faça sentido a mesma pergunta. Pioneiros, geralmente, eles encontram mais perguntas do que respostas. Acho que isso é uma conversa que a gente teve em algum momento aí dessa COP. Como vocês lidam com esse desafio e qual o olhar de longo prazo? Por que sair na frente em relação aos demais? Não seria melhor esperar? Olha, é sempre o desafio de ser pioneiro e não ter as respostas. Como a gente iniciou toda essa trajetória, aproximadamente 10 anos, acaba que tem uma dificuldade no dia a dia para essa implementação, para testes. A gente, como eu comentei, eu já tenho frota 100% elétrica rodando desde 2016 nas operações logísticas da Zero Carbon. Então, acaba sendo uma dificuldade no início, mas se torna uma oportunidade ao decorrer dos anos. A gente está passando por um momento agora que todas as empresas, o mercado está olhando bastante para a transição energética e isso acaba beneficiando, de certa forma, a empresa, tanto na questão sustentável, ambiental, quanto na lucratividade também, porque é super importante. Nós temos 3 pilares hoje na empresa e o primeiro deles é a performance. Como o Vinícius comentou, eu sou especialista em Lean,
Lean Manufacturing, que é você produzir mais com o menor esforço possível. E isso relacionado também com o ESG acaba trazendo grandes benefícios para a companhia e a gente está colhendo bons frutos agora e esse é o resultado de sair na frente. Tem os desafios, mas também tem a parte benéfica de tudo isso, né? A gente está num oceano azul, né? E serve até para encorajar outras empresas, que é um resultado positivo que a gente tem com essas ações. Quer complementar, Marcos? Depois eu faço sua apresentação formal. Não, tá bom. Eu acho que pioneirismo, assim, você encontra mais perguntas do que resposta, mas é importante você ter em mente aonde você quer chegar, porque dificuldade para a vida você encontra o tempo todo, né? Se você tiver foco aonde você quer chegar, você vai terminar encontrando essas respostas, né? Inovação é uma característica da Brava, né? Como eu falei no começo, a Brava teve um crescimento enorme desde quando começou, lá 20 anos atrás, e todo esse crescimento foi baseado em inovação. Eu acho que o grande ganho que você tem de sair na frente é gerar valor para o negócio, né? Conversava com o Felipe, ele começou faz tempo, né, essa jornada de sustentabilidade, e hoje a empresa dele assim, tem um valor diferenciado, né? Tem empresas que propondo negócio para ele, né? Ele até precisa conversar com o Marcelo, porque ele precisa investir para aumentar, para poder atender essa demanda, em função do valor que ele gerou com sustentabilidade, né? Então, eu acho que o sair na frente gera valor para o negócio, né? Tem as dificuldades, tem tudo, mas é um desafio bom de enfrentar. Obrigado, Marcos. Aí, fazendo jus às apresentações, Marcos Azevedo é Head de Sustentabilidade da Bravo Serviços Logísticos, onde vem desenvolvendo um trabalho pioneiro na pesquisa e implementação de modelos de transição energética. Acho que você mostrou também, com a sua fala, aqui algumas coisas que já estão sendo feitas na prática, né? É graduado em Marketing pela SPM, pós-graduação em Logística Empresarial pela FGV e, recentemente, recebeu um treinamento no IMD, né, na Suíça, fazendo parte aí de um grupo de empresários que teve lá, capitaneado pela CNT, pelo Sistema Transporte. Muito nos orgulha. Obrigado, viu, Marcos? Eu vou encaminhar uma pergunta agora para a Érica e também fazer justiça às apresentações. Érica Marcos é gerente ambiental da Confederação Nacional do Transporte, onde é responsável pela gestão de um dos maiores programas ambientais do Brasil, Despoluir. Tenho muito orgulho do programa. Não sei se todo mundo sabe, no começo da minha vida no sistema transporte, eu estava exatamente cuidando do programa ambiental, então eu tenho um carinho especial por todas as ações que são desenvolvidas. Anteriormente, trabalhou na TNT Express, então tem experiência também no transporte. Especialista em responsabilidade corporativa, Smart Freight Center, trabalhou na Holanda, como coordenadora em iniciativas globais de frete. É mestre em ciências em gestão de sustentabilidade pela Universidade de Colômbia, onde morou em Nova York. Atualmente está fazendo pós-graduação na Fundação Dom Cabral. Érica, sobre o tema que você trouxe para compartilhar com a gente aqui, eu queria fazer uma pergunta para você sobre quais são as vantagens do hidrogênio para o setor transportador e quais os desafios que precisam ser superados para avançar nesse combustível. Você trouxe alguns pontos, o que a gente quer trazer é um pouco da teoria para a prática. Aqui estão pessoas que, de fato, operam o transporte, então, o máximo que puder nos aproximarmos da prática, é nesse sentido que eu gostaria de fazer essa pergunta a você, por favor. Certo. Então, o hidrogênio, eu comentei com vocês que ele é emissão nula de escapamento. Então, só daí a gente sai ganhando do ponto de vista ambiental lá na frente. Porque vamos descarbonizar, temos as metas NDCs, o compromisso global, estamos todos com o mesmo propósito. E a gente responde pelas emissões do tanque à roda. Eu abasteci, eu circulei, eu emiti, então aquele percurso é pelo qual eu vou responder. Se eu tenho emissão nula, eu não tenho que responder por ele. Então, daí eu já saí lá na frente, ambientalmente falando. Outro ponto do hidrogênio, que eu comentei na apresentação técnica, é a sua autonomia. Sua densidade energética por quilograma ela é impressionante. Então, eu posso ter aí no transporte rodoviário de longa distância
uma autonomia que supera 1.000 quilômetros. Né? Aquele GEM H2, que eu comentei com vocês, aquele Passo de Brennero, ele fez 1.036, se não me engano, quilômetros sem abastecimento. Tempo de carregamento. Se eu tenho um combustível que me entrega a emissão nula de escapamento, 1.000 quilômetros de autonomia, e eu abasteço por 3, 4 minutos, até 15 minutos, a depender do tamanho do tanque, bom, então eu resolvo aquele outro problema que eu tinha da eletromobilidade, que está sendo superado também. Do ponto de vista econômico, o que a gente entende como setor transportador? Eu tenho pluralidade de fontes, certo? Se eu tenho pluralidade de fontes, eu estou fomentando a competitividade entre todas as fontes disponíveis no mercado. E se elas estão competindo entre si, o que ocorre consequentemente? Melhora de qualidade e queda de preço. Pronto. Mercadologicamente, então, eu avançando com essa agenda de transição renovável, incluindo biometano, hidrogênio, diesel verde e assim por diante, a gente está conseguindo fazer com que tudo isso seja mais acessível automaticamente para o consumidor final, que somos nós. E um outro ponto muito importante que eu queria destacar é que, bom, é um pouco redundante dizer que a gente vai promover a economia verde, porque a gente vai não só produzir, vai gerar empregos verdes e vai poder exportar essa fonte energética liquefeita, e depois ela pode ser regaseificada no seu ponto de destino. Mandei lá para Roterdã, chegou em Roterdã, podem regaseificar todo aquele hidrogênio que eu exportei. Aproveitamento da infraestrutura rodoviária, agora falando como país, né, e também como setor de transporte, porque os gasodutos estão transportando os gases utilizados. Tem mais um ponto que eu queria falar, mas eu vou falar no final. No ponto de vista de desafios que você perguntou, que precisam ser superados, bom, a infraestrutura. Se a gente sair lá no Brasil para passear, pegar uma estrada de São Paulo a Campinas, por exemplo, eu consigo encontrar um ponto de abastecimento ainda nem de biometano, eletromobilidade, alguns ecopontos já distribuídos, mas hidrogênio ainda está bem mais para frente. Então, a gente vê isso ainda como o desenvolvimento da infraestrutura de abastecimento como um desafio que precisa ser superado. E aí é aquela questão que aconteceu com a mesma pergunta do biometano. O que vem antes? É nós sinalizando que a gente quer demanda ou o mercado dizendo que existe a oferta para a gente consumir? Precisam ter são mundos paralelos, mas as políticas públicas são as responsáveis para nos auxiliar a resolver essa equação. Então, as políticas públicas regulatórias para, primeiro, eu dizer o que é um hidrogênio de qualidade, para a gente não passar pelos mesmos problemas de outras fontes renováveis que a gente sabe que tem. Depois, eu preciso também de subsídios para viabilizar esse hidrogênio no mercado, para ele tornar-se acessível. Eu tenho alguns dados aqui para vocês em termos de preços consultados nos Estados Unidos em setembro de 2023, para a gente trazer um pouco de tangibilidade para essa conversa. Olha só, nos Estados Unidos, o Toyota Mirai, que é um veículo movido a hidrogênio, tá? Leve, ele está custando hoje, deixa eu achar aqui o preço. Érica, acho que a gente precisa tá. Dar um pouquinho, senão não, eu só sei que quando eu compro o Mirai, eu tenho um crédito de $43 mil de abastecimento. Então, eu comprei o Mirai, $34 mil, se não me engano. E aí eu tenho ainda um crédito de $43 mil de abastecê-lo. Depois que esse crédito passou, eu continuo na sua utilização. E, por último, ponto de abastecimento, se foi feito um estudo no Brasil, R$600 mil hoje um ponto de abastecimento, bem caro, né? E, por fim, acho que eu falei de todos os desafios, eu estou preocupada aqui com o tempo.
a infraestrutura de abastecimento e políticas públicas. Acho que são os principais pontos, tá, pessoal? É isso. Obrigado. É só porque acho que eu queria tentar abrir as perguntas para o público, mas para não cometer nenhuma injustiça, eu vou fazer mais uma pergunta para encerrar meu ciclo para o Marcelo. Marcelo, ontem, aqui mesmo nesse ambiente, tinham representantes do BNDES falando sobre fomento para projetos verdes e tal. O que a IV Capital se difere de um financiamento público com o olhar na mesma direção? Como é que a coisa acontece no olhar de vocês? Cara, deixa eu te explicar. É bem diferente, na verdade. Embora a gente esteja... Acho que o BNDES é um papel de banco de fomento, de desenvolvimento. Então, ele tem que ele está dando financiamento e busca, das diversas formas, gerar transformação e fomentar, né, como um grande banco público. A IV Capital não faz financiamento. O nosso foco é entrar em negócios para dar escala para aqueles negócios ou para viabilizar aqueles negócios, permanecer um período dentro desse negócio com uma participação minoritária e depois de alguns anos que conseguir dar escala, acelerar e desenvolver aquele negócio, fazer um caminho de saída. Então, na verdade, é pegar negócios financeiramente, preferencialmente, muito interessantes e que estejam contribuindo para a transição, alocar capital neles com uma participação minoritária, sem controle da companhia, porque a gente entende que quem tem que ficar no controle é o empresário, que é o superstar do seu próprio negócio, que sabe melhor do que ninguém o que está fazendo, né? E a gente entra junto como esse partner of choice, como um parceiro de escolha, onde as duas partes conseguem entender que além do investimento e da questão só de financeira, né, o grupo da IV Capital está entrando para trazer uma contribuição de desenvolvimento, de robustez, de abertura de portas, para que aquele negócio tome corpo, escale e, no final, esteja gerando mais impacto na materialização do potencial brasileiro para a transição. Basicamente é isso. Quando você fala que a participação necessariamente precisa ser minoritária, é para que você não mude os rumos da empresa que vocês estão... Não. Muitas vezes a gente quer entrar para, inclusive, consertar rumo. Vamos dizer mudar, mas às vezes eu quero consertar um rumo. Vou te dar um exemplo de um caso que eu estava estudando há 2 semanas atrás. Estou estudando um investimento específico e eu já estou vendo que ele tem um problema com efluentes, por exemplo. Tá? Então, assim, a gente parte da conversa já é assim, no dia 1 que entrou lá dentro, já vamos resolver o problema de efluentes. Então, assim, já tem uma adicionalidade aí de melhoria de qualidade ambiental de partida na operação interna, para além do produto que você está dando na escala, etc. E tal. Então, acho que assim, muitas vezes para corrigir rumo, pegando um grupo que tem uma cabeça com outro olhar, sobre outra perspectiva, falando, pô, o negócio está vindo dessa forma, se a gente fizer assim, ele pode tomar um tamanho muito maior, uma perspectiva muito maior, e no final das contas a gente está materializando o potencial brasileiro para a transição, que é o que que é o que a gente acredita, e tem que dar retorno financeiro, porque aí sim é sustentável, e aí sim vai em frente, aí sim tem escala. Muito bom, parabéns. Alguma pergunta da plateia? Eu posso, por favor, microfone ali. Muito obrigado. Primeiro, parabéns a todos e a todas. Eu me chamo Vinícius, eu sou político no Brasil, de uma cidade pequena do interior da Bahia. E aí a minha pergunta ela é muito prática, por não ser da área. O que já está disponível? Então, assim, eu sou de Porto Seguro, e aí a nossa dúvida é o que já está disponível para que a gente possa pensar num curto prazo dessas modalidades todas. O que a gente pode já pensar, assim, o que pode ser factível para uma implementação numa cidade dessa, do Nordeste, do interior? O que é alcançável? Obrigado. Olha, da nossa experiência, a mobilidade elétrica ela é uma solução rápida. Tanto que a gente tem lá desde 2016, a gente fez um investimento em infraestrutura de carregamento. Se essa locomoção for próxima, região Porto Seguro, Arraial, que é uma distância relativamente menor, é super viável e é de forma imediata. A gente tem
outras soluções ali que podem complementar os veículos elétricos, né, que eles podem ser abastecidos por energia solar, né, energia eólica. Tudo isso é uma solução que já existe no mercado e é uma solução imediata para o problema que a gente está enfrentando do aquecimento global, das emissões. Eu acho que também no plano diretor da cidade, colocar de forma transversalmente que todas as medidas, especialmente infraestruturais, tenham esse objetivo finalístico, que é promover a mobilidade sustentável, né? Só fazer um comentário. E, de novo, vou estar sempre puxando para o pragmatismo. Não pode encarecer para o cidadão, né? Tem que estar sempre olhando como um negócio. A municipalidade tem que olhar aquilo como um custo para a sociedade. Então, tem que ser negócio para o cidadão também, né? Ele não quer que encareça a vida dele, né? E a gente tem que construir. A gente está construindo esses caminhos. Existem alternativas. Isso. Além do elétrico, a questão de políticas públicas de mobilidade urbana para facilitar e tirar o automóvel da rua, né? Eu acho que é uma coisa também de curto prazo. Alguma outra pergunta? Eu ainda Tem tenho uma aí, mais. acho que no fundo. Pessoal, eu queria só retificar uma informação do hidrogênio. O Mirai, nos Estados Unidos, ele está $43 mil, tá? E o crédito para abastecimento é de $15 mil, tá certo? Acho que é importante. Legal. Parabéns a todos, foi muito boa a apresentação. Fantástico, né? O Brasil ainda é um país de vocação rodoviária, então esse empenho todo é onde a gente tem que focar. A dúvida é para a Érica. A tecnologia atual se mostra mais viável, ou vai se mostrar mais viável, no setor rodoviário, para o uso do hidrogênio através desse sistema combinado com a eletrificação, ou não? Já existe tecnologia, né, de queima pura, né, de hidrogênio? Eu faço essa pergunta como leigo, né? Sim, existem as duas tecnologias, e eu tive com o Henry Joseph, que ele é o diretor técnico da Anfávia, e ele colocou a perspectiva das duas tecnologias. Elas entregam a emissão nula de escapamento desejada, mas a indústria automobilística ela tem apostado mais na célula combustível devido ao peso da bateria ser muito menor, né? Era esse o ponto do ponto positivo do hidrogênio. Então, a gente não consome carga útil do veículo, a célula combustível, em relação a outras baterias, ela é muito menor. Então, ali você também já alavanca a eletromobilidade em uma tacada só. E a questão do hidrogênio líquido, quando você faz por combustão, a gente tem aquela vulnerabilidade da segurança. Ele pode ser seguro, ele é seguro quando todos os sistemas de controle são adequadamente feitos, mas existe um maior receio, certamente, em quando a gente tem aí um célula combustível ou um combustão hidrogênio direto, né? Obrigado. Eu quero fazer uma pergunta aí também aberta para quem quiser. Nós estivemos na Alemanha com uma outra missão de empresários, visitando algumas feiras na Alemanha, e lá, na conclusão da viagem, um dos empresários fez um comentário bem feliz no seguinte aspecto. A gente visitou montadoras diferentes, e as montadoras elas acreditam em linhas, né, para o futuro a médio e longo prazo. E a gente, numa mesma feira, não tem uma definição clara de qual é o próximo passo, qual é o caminho a ser seguido. Aqui a gente viu alguns exemplos práticos, né, de operações, como eu falei inicialmente. Eu queria perguntar para vocês qual é o horizonte, como é que vocês enxergam, se já existe uma definição prévia do caminho a ser seguido, ou se não há um caminho a ser definido e muitas opções serão disponíveis no mercado no futuro, ao médio e curto prazo. Como é que vocês veem esse caminho tecnológico? Bom, eu tenho procurado fazer contato com as montadoras, e assim, a gente não pode esquecer que eles têm os seus planejamentos estratégicos e nem tudo fica claro, né? Mas, dentro daquilo que a gente conversou, todos eles têm estratégias de muito mais voltadas para o exterior do que para cá, e voltada às três linhas: biocombustíveis, elétrico e hidrogênio, né? Algumas visões diferentes, né? Mas é muito voltada para o mercado externo, né? Para a Europa, Estados Unidos e Japão, e vão trazer para cá aquilo que gerar viabilidade econômica, né?
a gente vê a Scania, ela está apostando bastante na matriz do gás, né? Ela também vê o GNV como transição para o biometano, ela também entende que o biometano é a solução, né? E eles estão, assim, você quer caminhão a gás, 6 meses a gente entrega. E sem nenhum, obviamente, se você pedir 1000 caminhões não vai dar, mas eles têm condição de escalar isso, né? E vão nessa linha dos três combustíveis, vão adaptar ao Brasil aquilo que eles estão planejando estratégia para fora, como eu vejo. Quer complementar, Felipe? Eu vejo um movimento muito forte da China hoje. Até poucos anos atrás, no Brasil, ninguém conhecia BYD e outras marcas que são mundialmente famosas ao redor do mundo. E parte também da iniciativa privada, da iniciativa pública, a gente ser precursor de uma mudança no mundo. A gente não precisa ficar esperando o mundo implementar algumas soluções. Eu acho que o Brasil ele pode sair na frente, nós podemos ditar a regra do jogo para o mundo copiar. A gente tem uma matriz energética eficiente, diferente da Europa. A nossa conta é uma conta diferente do restante do mundo, né? O comparativo do Brasil, do carro elétrico com um carro elétrico na Europa, é completamente diferente, mas a gente precisa focar na nossa realidade. Eu acredito muito no veículo elétrico para operações de curta distância, grandes centros urbanos, e no hidrogênio verde para longa distância. São as duas soluções que acabam tendo um efeito maior a curto prazo e que são super eficientes. E aí, como síntese do que o Felipe acabou de falar, eu acredito que a resposta não tem bala de prata, vamos todos para a eletromobilidade, vamos todos para o HVO, é combinar a alternativa energética de acordo com o tipo de operação transportadora. Qual é a fonte energética mais adequada para uma determinada operação e, a partir dali, eu invisto naquela fonte. Eu vou puxar de novo para o lado do ambientalismo também. Aquela nossa velha termo local, né? Então, acho que o que a gente está vendo é pensar global, agir local. Precisa ter sempre a inteligência de ver qual que é a rota mais inteligente, economicamente viável, localmente. Em cada região do globo é uma coisa que faz mais sentido do que a outra. Claro que a gente tem uma tendência a padronizar as coisas, mas a sorte nossa é que a sorte do Brasil é que a gente tem mais alternativas para acabar ficando indeciso do que a maioria das outras localidades, né? A gente tem uma sorte de ter muitas alternativas, mas a gente tem uma obrigação de buscar alternativa mais racional, mais inteligente, mais adequada às nossas características, né? Pegando uma carona na fala de vocês não acham que a gente tinha que liderar um processo mais uma discussão mundial com o contexto, com os olhos no contexto brasileiro? O Felipe falou muito bem, a matriz energética é uma matriz uma das mais limpas do mundo e talvez a gente precise capitanear uma discussão com a realidade local, né? Pegando um pouco do que você acabou de falar também, pensar globalmente, mas ter uma atenção muito grande no contexto local. Acho que ambientalmente a gente sempre tem que se propor a pensar na característica local para tudo. Qualquer coisa que eu vou olhar sobre uma ótica ambiental, eu preciso considerar a questão local, cara. É uma base, é importante. Às vezes a gente acaba se perdendo um pouco desse raciocínio, mas ele é fundamental. Eu preciso para tudo eu tenho que olhar as características locais. Antes de encaminhar para o fim, eu queria só passar a palavra rapidamente para considerações finais. Aí a gente já está encaminhando para o fim. Agradecer imensamente a participação de todos. Marcos, uma palavra final aí. Bom, mais uma vez agradecer a presença de todos, agradecer pelo convite. E eu ouvi uma frase esses dias aqui que me marcou bastante, que é assim: carbono é um passível ambiental que vai chegar, né? Então, todo mundo tem que pensar em como vai tratar esse assunto, né? A regulação do carbono está a caminho, né? A gente tivemos aqui um painel sobre regulação do carbono, a gente teve hoje o presidente da Câmara falando naquele outro evento da CNI sobre a regulação do carbono, então ela vai vir e a gente tem que estar preparado para isso. E eu acho que o primeiro passo é você trabalhar em reduzir a emissão, né? E se preparar adequadamente para esse futuro que vai vir aí. Felipe? Agradecer a presença de todos. Quem não estava no início da apresentação
nós informamos sobre a neutralização tanto da minha viagem como de todos os participantes aqui do painel. Nós adquirimos os créditos de carbono da Abundance e a melhor forma de liderar essa mudança é pelo exemplo. Então, convido a todos também a seguirem bons exemplos, a divulgar tudo isso para que o movimento, de fato, tenha um resultado positivo. Acho que a minha reflexão é que eu entendo que, como país, nós já somos líderes na troca do fóssil pelo renovável, por energia limpa. A gente só não sabe, às vezes, sabe? A gente já é e a gente não pode perder esse bastão. Bom, eu quero agradecer primeiro ao Sistema S, a CNT, querida Érica, pelo convite, estar nesse painel hoje, os colegas que estiveram aqui, a nossa audiência. Obrigado, é sempre uma satisfação a gente poder estar conversando e trocando essas ideias. E a reflexão que eu vou deixar é uma reflexão de que a gente já está numa maturidade global, né, de conseguir parar de ficar vendo esse desafio como problema, como impeditivo, e começar a olhar como oportunidade. Então, assim, acho que tem muito a ver com a questão do passivo, como o Marcos bem colocou, enfim, os exemplos que vocês estão dando, né, de maneira efetiva. A gente precisa começar a olhar a oportunidade, né, porque a gente se pega muito sempre discutindo, vamos parar, vamos brecar, nossa, é um desafio, como é que eu vou vencer esse desafio, essa barreira? Mas é realmente olhar para a oportunidade e falar, não, isso aqui é negócio, isso aqui é oportunidade, isso aqui é uma nova economia sendo criada e que bom que a gente está fazendo parte disso. Olha que oportunidade bacana. E que bom que a gente está no Brasil tendo a oportunidade de fazer isso. E olha que oportunidade 2 vezes bacana. Então, é isso. Obrigado. Muito obrigado. Eu queria agradecer a presença e a participação dos nossos especialistas aqui, agradecer a audiência também. Muito obrigado a todo mundo.